Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine nesses momentos de reflexões e aprendizado. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade abençoada. Pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a paz do Senhor alcance a todos os corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o mal é apenas o estado transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal tem caráter relativo e passageiro. É a condição da alma, ainda criança, que se ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se, à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram para evolverem desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. O mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. E em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livres, nos atrai e nos arrasta para um estado melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade, o amor. Então, quantas lutas ainda teremos que enfrentar para chegarmos ao objetivo, à meta final da nossa evolução, o objetivo de chegarmos à pureza de espírito. Temos ainda muitos hábitos a corrigir, muitas tendências a vencer, buscando a renovação. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, para corrigir um defeito. São itens 18 e 19. Então Kardec explica: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso espírito, do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. E aí a prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... E aí pensa-se naquele defeito que queremos corrigir. E se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe.
Vós não criastes culpado, pois sois justos, mas com a igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem e, portanto, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. Ó Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim, e quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei. Poderemos então enumerar os defeitos que queremos vencer, modificar, transformar, e com certeza, com a prece sincera, estaremos mais fortalecidos, com a vigilância, mais atentos ao que queremos e precisamos mudar. Quando Kardec no Evangelho fala sobre os bons espíritas, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Sabemos também que a chave do progresso, o meio mais prático de se melhorar e resistir ao arrastamento do mal, está no autoconhecimento. É aquela análise do nosso dia, interrogando a nossa própria consciência para ver o que precisamos reformar, pedindo a Deus com sinceridade a ajuda e também do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião. Na questão 919A, quando foi perguntado a Santo Agostinho qual o meio de se chegar ao conhecimento de si mesmo, ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que, todas as noites, lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticaste uma ação que não ousaria confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo?
Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle para que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Mas agora nos perguntemos, será que queremos nos conhecer realmente? Será que desejamos a nossa modificação tão necessária? Vamos ver do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 25, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima expressão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira,
demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Se estamos encarnados aqui na Terra com a oportunidade de progredirmos, de desenvolvermos em nós as faculdades latentes como espíritos eternos que somos, se já trazemos esses benditos conhecimentos e se Jesus nos afirmou, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, por que fugirmos ao autoconhecimento e ao trabalho do autoaperfeiçoamento, que é, em verdade, a autoeducação? Sabendo que Deus nos dá todos os recursos e que Jesus nos acompanha
e nos mostra o caminho, com boa vontade e determinação, sairemos desta vida melhor do que quando entramos. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Mais um ano que se finda, e esse ano foi revestido de características muito especiais, nos colocando de forma mais acentuada na vivência das transformações, das mudanças que caracterizam tempos de transição anunciados. Todas as lutas acentuadas de forma coletiva auxiliam no reconhecimento do que verdadeiramente importa na vida. É esse o objetivo maior, nos impulsionar a sair das mesmices que nos levam a nada, nada do que necessitamos ou viremos verdadeiramente a necessitar. Para tal reflexão, busquemos o ensinamento de Jesus. Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Portanto, são os laços de amizade que unem verdadeiramente as criaturas e feliz daquele que conquista amigos no lar. No entanto, quantas vezes magoamos a quem mais amamos? Quantas vezes, ainda adormecidos, não percebemos que as criaturas a quem mais amamos são as que convivem conosco. Mesmo entre aqueles cujos laços de amor se encontram temporariamente afetados por sentimentos contraditórios, são exatamente essas criaturas que centralizam os nossos ideais de redenção. São elas que nos ajudarão a conquistar a bendita oportunidade de desenvolver a capacidade de perdoar, e também de conquistarmos o perdão. Essas questões, esses acertos, mais do que nunca, se fazem urgentes. Não há muito pensávamos, estamos nos aproximando do 3º milênio, um fechamento de ciclo. Hoje já estamos, inclusive, vivendo essa fase e experimentando o que já havia sido anunciado. Claramente estamos vendo um vírus não tão letal, mas que está levando a uma revolução moral que trará as transformações esperadas, tão bem colocadas por Kardec no livro A Gênese. Mais do que nunca, deve soar aos nossos ouvidos o alerta do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Deus faz aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai do fundo do coração, e então Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então nós somos levados, aconselhados a invocar. Invocai-o do fundo do coração, e ele vos enviará seu Filho bem-amado. O maior trabalho é de estudar a doutrina e buscar condições de exemplificar, de viver o que se aprende. Esta é a proposta maior. Não podemos preservar aquilo que não conhecemos, que não vivemos. O professor Herculano Pires, por suas orientações em seus livros e postura, ficou conhecido como soldado de Kardec. José Sintra Filho, seu Zezinho, fundador da casa, também se revelou um soldado de Kardec. Só de casa de Fabiano, 30 anos de dedicação e cuidados.
Deixou tudo pronto, cabendo a todos, como zeladores, a preservação da doutrina na sua essência. Cabe lembrar uma colocação de Dr. Bezerra de Menezes. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquistas e poderes terrestres transitórios. E em momentos em que se acentuam as lutas para apagar Jesus da história, que a intenção é apagar Jesus da história, e sendo o Espiritismo a revivência do cristianismo na sua feição de simplicidade dos primeiros tempos, é natural que haja um bombardeio para levar a muitos a se perderem. É preciso que percebamos a importância do momento espiritual em que nos encontramos. Vivemos frequentemente a dualidade entre o bem e o mal. São exatamente essas fases de luta íntima em que ainda oscilamos entre o bem e o mal que nos farão um dia, já despojados do mal, auxiliar e compreender aqueles que ficaram à retaguarda. E é nesta fase, neste campo de lutas, que devemos criar a nossa própria personalidade. Só desenvolvemos a nossa personalidade nos estimando, nos querendo bem. Está lá no amai ao próximo como a ti mesmo. As criaturas que nos servem como exemplo não devem ser imitadas, e sim devemos aprender com elas, mas sermos nós mesmos, verdadeiros, e assim amanhã, numa outra roupagem, numa outra circunstância, nos reconheceremos pelo olhar. Quando criamos a própria personalidade, as nossas características se revelam, sejam quais forem as circunstâncias. É nessa fase em que ainda vivemos a dualidade que temos, que desenvolver a garra. Então é nessa fase que ainda vivenciamos essa dualidade do bem e do mal dentro de nós, que temos que desenvolver a garra, a força, a coragem, porque é justamente essas condições conquistadas que nos levarão a um patamar melhor, e esse mal se fará cada vez menos presente. E será muito mais fácil agirmos no bem quando alcançarmos essa condição. E é na busca da humildade e da renúncia que vamos moldando, edificando a nossa personalidade. Emmanuel nos diz: na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho, a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Que consigamos, então, ser grato a Deus, mesmo não alcançando o entendimento, mesmo nos sentindo feridos, machucados, inseguros. E para nos ajudar, então, a compreender o que seja a verdadeira gratidão, vejamos mais uma vez o poema de Amélia Rodrigues, trazido pelo Divaldo Franco, que se chama Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000.
Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Que possamos ouvir na acústica da alma a voz carinhosa de Frei Fabiano a nos chamar. Vem, pois, segue após meus passos, porque estamos a movimentar-nos na direção do mais alto. E tu irás conosco debaixo da bandeira do amor que cobre a multidão dos pecados. Levanta-te e não te deixe abater. Vem, que te damos as mãos para a gloriosa ascese, aos pés do sublime Mestre Jesus, que te espera junto de cada criatura que caiu em dores na face deste mesmo mundo. Com essas reflexões, então, nos preparemos para adentrarmos mais um ano, terminando a este que se finda, mas sempre com muita confiança, com muita coragem, com muita determinação,
com muita gratidão no coração, como vimos há pouco, quanto agradecer e quantas vezes não nos damos conta de tanto que temos a agradecer. Comecemos por ser gratos a quem está próximo a nós e vamos estendendo esse sentimento de gratidão. É um sentimento que nos leva ao alto. Não há espírito em condição, não há criatura que alcance uma condição mais favorável sem ter conquistado esse sentimento abençoado de gratidão, hoje tão falado, tão cantado por todos, mas que alcancemos verdadeiramente o significado desse sentimento de gratidão. É um passo importantíssimo a dar. Que seja meta. Temos que estabelecer metas que nos auxiliem a lidarmos com todas as situações que se fizeram mais intensamente presentes no nosso ano, ou as que virão ainda estão por se fazer, estão por acontecer, seja em que condições forem, sempre devemos ter a gratidão no coração e reconhecermos que não somos injustiçados, que com certeza provocamos muito mais injustiças do que seríamos injustiçados. O número de injustiças que cometemos está muito aquém daquilo que nós ainda podemos entender como injustiças a nos alcançarem. É importante clarearmos esse entendimento, e a gratidão é o sentimento que afasta de nós esses sentimentos de revolta, de ingratidão, de acharmos que estamos sendo perseguidos, que Deus não nos olha, porque tudo que temos recebido, tudo que chega às nossas mãos, tudo que chega aos nossos ouvidos, nos levam para o alto, nos levam a pairarmos acima das dores, acima das provas, até mesmo das expiações que nos alcançam, e dizermos de coração: obrigado, Senhor. Tenhamos uma noite